reconhecê-lo que está bem diferente, né? Está bem diferente. O esforço que eu fiz em alguns anos, Bruno, Alisson, para manter essa barba, essa barbicha minha, em uma semana, esse camarada já chegou aqui barbudo de um dia para o outro. Eu me senti, confesso aos irmãos, meio prejudicado, assim, entendeu? Embora a definição dele seja outra, mas sem entrar nesses méritos, né? Vem cá, pastor Paulo. O pastor Paulo já é um dos pastores aqui da igreja. Viu aí, né? Viu daí? Beleza? Não, uma semana, quarta-feira ele estava aqui. Hoje não chega desse jeito assim mesmo, né? Mas o pastor Paulo é um servo do Senhor. Ele e a família dele são bênçãos aqui da nossa igreja. É um homem de Deus, honrado. E são esses os adjetivos, né, que a gente, como servo do Senhor, tem para qualificá-lo nesse momento. Mais uma vez, eu quero pedir, abra seu coração, tá bom? Abra seu coração. Ah, pastor, mas por que esse drama todo? Eu não sei não, eu também não sei de nada não, estou igual você aí, eu só vou falando o que eu vou sentindo no meu coração, e o que eu estou sentindo no meu coração hoje, é que Deus quer que você entregue a Ele o seu caminho, porque os planos dele, o caminho dele é muito mais favorável para você. Como se diria hoje, né, se nós fôssemos interpretar esse versículo de provérbio, é mais suave, meu. Está entendendo? É mais suave. Então vai por ele, segue esse caminho, vai adiante, larga para trás essa trouxa de coisa, essa mochila pesada que você está carregando, que não está te trazendo nada de benefício. Mas vai por esse caminho que o próprio vento do Espírito vai fazer você caminhar no amor. Amém? Pastor Cláudio. Graça e paz, igreja. Amém. Mesmo do jeito que nós estamos, feche seus olhos. Ele não está longe para que não possa alcançá-lo, mas Ele está perto. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai, porque sabemos que o Senhor é Deus de todas as coisas. Tu és um Deus, Senhor, que move em todas as direções em nosso favor, Pai. Tu és um Deus, Senhor, que trabalha em nosso favor. Tu és um Deus que não desiste de nós. É um Deus cuja graça, Senhor, cuja misericórdia, Pai, está sempre sendo derramada em nossas vidas, meu Deus. Senhor, nessa noite eu quero te colocar, Senhor, cada vida aqui em tuas mãos. Pai, toma a vida aqui, ó Pai, que entraram por essas portas, e o Senhor conhece, Senhor, como foi o dia, como foi a semana, quais os anseios, ó Pai, os temores, Pai, Senhor, os sonhos, meu Deus. Senhor, olha para cada um nessa noite
Ministra, Senhor, a tua palavra, Senhor, em nossos corações. Senhor, que haja quebrantamento, meu Deus, que venha a tua palavra sobre nós como chuva em terra seca, Senhor. Possamos receber essa palavra e que ela em nós, ó Pai, frutifique para a glória do teu nome. É a ti que clamamos, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia aí, querido, no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. A partir do versículo 6. Livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 6. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Só até aqui. Não conversei previamente com o pastor Luiz acerca da palavra, que eu vinha buscando o Senhor para hoje. Mas hoje quis o Senhor que a gente meditasse aqui sobre essa palavra. Quando Deus busca o homem. Quando Deus busca o homem. Para deixar claro de que não abriria mão do homem errante, pecador, perdido. Desde Gênesis, o Senhor já deixa claro que Ele está em busca dele. E Ele faz essa pergunta e lança essa pergunta: onde estás? Deus busca o homem de diversas maneiras. Eu não quero e nem vou me prender aqui somente nesse texto. Quero discorrer rapidamente sobre alguns outros textos, para que nós tenhamos essa compreensão de que desde o início Deus busca o homem. No decorrer da história Ele continua buscando, e até nos dias de hoje Ele continua fazendo isso, buscando por mim e por você. Amém? Então diga assim: Deus está me buscando. Deus está me buscando. Diga mais uma vez: Deus está me buscando. Deus está me buscando. Amém. Deus busca o homem de diversas maneiras. Começar aqui pelo texto que nós lemos. Deus busca o homem também falando diretamente com ele. No texto que nós lemos, nós vemos aqui o Senhor fazendo uma pergunta diretamente para Adão, porque naquele tempo Deus assim falava com Adão, e ele pergunta: onde estás? Adão, pelo texto que nós lemos, ele está escondido entre as árvores. Eram as árvores coisas ruins, irmãos? Não. As árvores haviam sido criadas pelo próprio Deus. As árvores eram coisas boas. Deus criou e viu que era bom. Muitas das vezes nós nos escondemos de Deus e dos propósitos dele e do seu chamado atrás de coisas aparentemente boas.
até mesmo de coisas que nós reconhecidamente julgamos que vêm da sua parte. Podemos nos esconder de Deus atrás da religião. Podemos esconder de Deus atrás da família. Podemos nos esconder daquilo que Deus quer que nós sejamos, do propósito que Ele tem para nós, da direção que Ele tem para nós, através de muitas coisas, de princípios reconhecidamente bons. Podemos nos esconder de Deus de muitas maneiras. E isso nos dá muitas justificativas para que a gente não cumpra exatamente aquilo que Deus tem para nós, porque afinal de contas são coisas boas e as nossas justificativas são bem plausíveis. Adão estava escondido entre as árvores que Deus havia criado, mas Adão sabia por que ele estava se escondendo. E Adão sabia da sua condição de escondido de Deus. Muitas das vezes nós não declaramos isso nem para nós mesmos. Agimos sorrateiramente, sabotando a nossa vida com Deus, porque dizemos: não, mas eu estou participando da igreja, eu estou indo aos cultos, eu até leio a Bíblia, mas quando Deus te chama e pergunta onde você está, você se recusa a sair de trás das árvores, porque afinal de contas são coisas boas. Mas há um medo, há um receio, há uma fuga daquilo que Deus realmente quer de nós. E a gente não vive buscando isso porque a gente está mais preocupado em se esconder de Deus, porque sabe que Ele pergunta. Certa vez, ouvi um testemunho de um homem muito simples, que detestava crente, detestava. Eu conheci um homem que ele visitava muito as pessoas. Ele não era pastor, mas ele visitava muito o seu Cordeiro. Ele era um velhinho já bem idoso quando eu era criança. Seu Cordeiro e Dona Durvina, um casal já bem idoso. Lembro do nome deles até hoje, porque eles visitavam muito. E quando eu os avistava de longe, eu já tratava de dar uma saída, porque eu não gostava. Eu era criança, eu achava meio entediante, mas com o passar do tempo eu fui entender a importância da obra daquele homem. Mas eu me lembro bem de um testemunho que ele contou. Um homem chamado João, que detestava crente, ele recebeu a visita do seu Cordeiro, e ele já sabia que o seu Cordeiro gostava de cantar, ler a Bíblia, e já pela idade avançada tinha uma certa dificuldade de leitura. Então, como ele não gostava, o dia que ele viu o seu Cordeiro chegando, ele saiu pelas portas do fundo da casa, era uma roça, e quando ele estava no meio do quintal, esse homem ouve uma voz muito forte chamando pelo nome: João. Aquele homem diz que quando ele ouve aquela voz, foi como um trovão, e ele cai no chão, assim como Saulo, e ele volta para a sua casa tremendo, e ouve toda a palavra que o seu Cordeiro tinha trazido ali, e ele se converte. Deus chama também pelo nome, porque Deus conhece. Quando Deus busca o homem, não é porque Ele busca mais um, não é porque Ele está apenas interessado em aumentar o número do seu rebanho, mas é porque Ele trata um de uma maneira especial. E uma das maneiras que Deus tem de chamar o homem, às vezes, é falando diretamente com ele. E quem já ouviu a voz de Deus sabe disso.
É uma experiência tremenda, irrecusável, um chamado que nos expõe, que derruba todos os nossos esconderijos, expõe toda a nossa nudez. Não há como recusar um chamado desse. Mas às vezes nós insistimos em permanecer escondidos através dessas coisas. Uma outra maneira que Deus tem para nos chamar e nos buscar é usando as pessoas. Quero citar aqui a experiência de Jonas. Quando Jonas foge da presença de Deus, e aí eu quero abrir aqui um parênteses, porque às vezes Deus busca, Deus chama, e a gente tem vários tipos de personagens aqui. Tem aquele que se esconde deliberadamente, tem aquele que foge, tem aquele que está escondido, mas nem sabe que está escondido. Jonas estava fugindo deliberadamente da presença de Deus, do propósito dele. E Deus então usa o mestre do navio para ir até ele, no porão escuro de um navio, dentre tantos daquele porto de Jope, um grande porto na época. Mas Deus olha e manda o mestre ir ali encontrar Jonas no porão daquele navio, e aquele homem encontra Jonas dormindo, e ele diz para o mestre do navio diz para Jonas: que tens dormente? Levante e clama ao teu Deus. Jonas então se levanta, diz a palavra dele, e sobe, então declara que ele é quem está fugindo da presença de Deus. Mas Deus usa ali um homem, e ele era a autoridade naquele navio. Deus muitas das vezes está usando uma autoridade na sua vida, e você às vezes está esperando, como João, um trovão vindo sobre você. Às vezes Deus está te chamando, Deus está te direcionando, Deus está te convocando, usando uma pessoa para falar com você. Essa pessoa pode ser uma autoridade, pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser um professor, pode ser o seu pastor, pode ser uma autoridade, mas pode ser também qualquer uma pessoa. E aí entra a experiência de Naamã. Naamã, grande general do exército, e ele tem na sua casa uma menina escrava, trazida de Israel, presa como escrava, capturada. E aquela menina sabe da doença, da lepra que acomete o seu senhor, e diz para a sua senhora: ah, se o meu senhor conhecesse o profeta que está em Samaria, ele com certeza seria curado. Naamã então ouve a voz de Deus através daquela menina, e ele toma uma direção, um rumo em direção a Israel. E ele ali tem não apenas um encontro com Deus, uma cura maravilhosa, mas também tem uma transformação, porque ele ouviu a voz de Deus através de uma menina. Deus está te buscando e está falando através de muitas pessoas, e muitas das vezes você está desconsiderando o chamado de Deus. Muitas das vezes você está desconsiderando a direção que Deus está te apontando. Deus usa as pessoas para nos chamar, para nos buscar, porque Ele quer nos ver na direção que Ele tem traçado para nós. Poderia citar aqui também Davi, porque Deus usa Samuel e fala para Samuel: vai lá na casa de Jessé, que era o pai de Davi, que eu vou te mostrar quem será o meu ungido. Samuel chega ali, e Jessé perfila os seus filhos maiores, mais velhos, assim como a tradição diz. Mas então Deus fala para Samuel que ainda não eram eles. Samuel então pergunta: está faltando mais algum? Jessé fala: está faltando Davi, está lá
apacentando as ovelhas. Então traga o rapaz, porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Deus estava buscando Davi, mas ele usa Samuel para falar assim: vai lá e traz, vai lá e tira ele de lá e põe ele aqui. Davi não estava fugindo, mas Davi estava escondido do propósito de Deus pela tradição, pelo preconceito. Era o mais novo, tradição para ser o mais novo, serve o mais velho, uma honra para o mais velho, mas Deus não faz como homem. Davi estava acobertado de um grande propósito que ele tinha pelas coisas que os homens haviam ensinado. Muitas das vezes nos preocupamos com as coisas que a nossa sociedade julga e cria como correto, questões morais, questões culturais, questões, valores sociais, muitas coisas que às vezes são ensinadas e aparentemente são coisas úteis, boas para um grupo social, uma convivência, mas às vezes eles nos acobertam daquilo que Deus tem para nós, e nós precisamos nos libertar dessas questões. Nós precisamos estar atentos e orar, porque Deus tem levantado pessoas que buscam a vida daqueles que estão atrás da tradição, do preconceito, da falsa moralidade, da religião, para que ele saia de lá e assuma um lugar que Deus tem para ele. Da mesma forma, nós precisamos também tomar essa decisão. Estamos às vezes acobertados pelas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Não assumimos uma condição de quem foge de Deus. Não, longe do Senhor. Não, pastor, claro que eu não estou fugindo. Tanto que eu estou aqui, e sempre que pode eu venho e eu leio a Bíblia, eu procuro ser uma boa pessoa. Mas muitas das vezes essa capa do bom cidadão, essa capa da moralidade, nos acoberta e nos impede de nos aproximarmos e tomarmos posse à mesa, na posição que Deus realmente quer para nós, para mim e para você. E nós precisamos reconhecer essas questões. Deus tem levantado pessoas para chamar, para convocar, mas nós precisamos estar dispostos a romper com essas questões. Deus está buscando homens que nem sabem que estão perdidos. Deus está buscando homens e mulheres que se julgam encontrados. Deus está buscando a todo instante, usando de todos os meios, mas nós precisamos abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração, para ouvirmos e atendermos esse chamado. Deus também busca o homem usando as circunstâncias. Poderia citar aqui Elias no Monte Horebe. Aquele homem, depois de experimentar uma grande vitória, um grande mover sobrenatural de Deus, ele foge da rainha porque recebe uma ameaça. Ele está agora ali no meio do deserto, dentro de uma caverna escura, com medo, meio deprimido, fragilizado, se sentindo sozinho, acuado. Deus então vai atrás dele, e lá dentro daquela caverna escura, ele fala com aquele homem. Ele fala assim: que fazes aqui, Elias? Deus busca um homem em todos os lugares. Deus busca um homem em todas as situações. Deus busca um homem, não importa o que esteja acontecendo, não importa o que esteja te levando a essa condição, não importa o que você tenha feito ou deixado de fazer, Deus continua te buscando. E Deus fala assim para Elias, lá em 1 Reis 19: sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. E aí
Diz a palavra do Senhor que ele passa então um grande vento, que ele quebra as rochas, mas o Senhor não estava naquele vento. Depois vem o terremoto, mas também o Senhor não estava no terremoto. E depois vem o fogo, mas também o Senhor não estava no fogo. Depois então vem uma brisa suave, e o Senhor então fala com aquele homem ali naquela brisa. Deus está buscando o homem através das circunstâncias. Às vezes a gente quer ver e quer responder ao Senhor somente quando há vento e fogo e tempestade, mas a gente se recusa quando Ele vem com a brisa suave, com a palavra mansa, com a palavra simples, pequena. Quando Ele vem através de uma mão estendida, quando Ele vem através de um pedido de ajuda, quando Ele vem através de um abraço. Às vezes a gente se recusa a ouvir a palavra de Deus, a direção de Deus, o chamar de Deus para retomarmos a nossa posição, e a gente prefere às vezes a tempestade e o fogo. Elias estava ali fugido, atrás das suas plenas e totais justificativas, se sentia sozinho, acuado, sem poder, mas Deus tinha muitas coisas para ele fazer ainda. Deus com certeza busca o homem, não somente para que ele se autodenomine encontrado de Deus, à disposição de Deus, mas porque Deus tem um propósito para a vida dele, Deus tem uma direção, Deus tem algo a que ele realize para a obra do Senhor. Deus não te chamou e não continua te buscando somente para que você seja um bom cristão, não para que você esteja presente nos cultos, mas para que você execute aquilo que Ele tem determinado para você. E você precisa descobrir essas coisas, e você precisa buscar essas coisas. Às vezes nós buscamos as coisas mais naturais possíveis, com tanta veemência, com tanta dedicação, mas aquilo que o Senhor tem nos chamado e o Senhor tem preparado para nós relegamos no segundo plano. Nossa prioridade é atender ao Senhor, ao chamado de Deus. A nossa prioridade é executar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Caso contrário, o que será da nossa fé? Para que serve a nossa fé? Sou luz e sal, para quê? Para quê? E eu preciso ouvir a voz e o chamado de Deus, e eu preciso atender, e eu preciso reconhecer que muitas vezes eu me escondo atrás dessas questões, e eu preciso reconhecer que muitas dessas questões me escondem daquilo que Deus tem para mim, e eu não faço nada, e eu acho natural, eu acho muito legal, porque são coisas bobas. O mundo está envolvido em tantas questões. Poderia falar de outros personagens, poderia falar de Saulo, poderia falar de Moisés lá no meio daquele deserto, quando o Senhor chama a sua atenção, fala com ele através daquela sarça que queimava e não consumia. Eu não sei qual é o motivo que te leva às vezes a se esconder de Deus, de um verdadeiro serviço ao Reino de Deus. Eu não sei o que é que te leva a achar que da forma como às vezes a gente leva nosso relacionamento com Deus é satisfatório para o Senhor, mas eu sei de uma coisa: Deus continua nos buscando. Ele não busca apenas o homem perdido, não busca apenas o homem ímpio, Ele busca esses também, porque Ele quer que todos se salvem, mas Ele continua nos buscando a todo instante, porque nós nos escondemos às vezes daquele propósito primário, daquele propósito maior, principal que Ele tem para mim e para você, porque isso muitas das vezes requer renúncia, requer abrir mão de muitas coisas, requer assumir uma identidade que vai te custar um alto preço na vida que você está levando. Vai custar um alto preço, mas vai te levar para a vida eterna.
mas vai fazer com que você leve outros a conhecerem quem é Deus. Mas vai fazer de você um instrumento realmente nas mãos de Deus. Não um mero bom moço, uma mera boa moça. Um casal muito legal, uma mãe muito legal, ou um membro muito participativo. Mas a busca de Deus é muito mais do que isso. Ele busca um coração aberto, pronto para ouvir e obedecê-lo, pronto para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pronto para responder, como o Salmo respondeu: eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu faça? Muitas vezes nós nos preocupamos com as questões mais naturais possíveis, mas não temos essa preocupação de responder ao Senhor, de nos posicionarmos diante dele: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Vamos ficar de pé.